Boa noite, mais uma vez estamos juntos aqui na PIB Life. Que maravilha nós estarmos tendo essa oportunidade de estarmos conectados para adorar o Senhor. Da mesma forma que antes nós estávamos aqui com tantas pessoas reunidas, também continuamos juntos através dessa conexão. E que em nome de Jesus você possa realmente estar adorando ao Senhor, que tudo que possa estar tirando o teu foco nesse momento possa estar completamente com os teus olhos e o teu coração no Senhor. Vamos orar juntos? Deus Pai, nós te adoramos, Deus. Obrigada, Senhor, porque continuamos conectados, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque cada um permanece em Ti, Deus. Em nome de Jesus, por mais que os desafios sejam grandes nesses dias, contigo nós estamos e contigo somos fortalecidos, porque Tu és bom, Senhor, e o Senhor é bom o tempo todo, e nós queremos Te adorar de uma maneira muito especial, Senhor, nessa noite, para exaltar a Tua bondade, Senhor, porque o Senhor em todo o tempo é bom. Aleluia, vamos juntos adorar o Senhor. Permaneça conectado até o fim e você possa estar com o teu coração junto ao Senhor. Em nome de Jesus, que você não desperdice esse momento para se entregar a Ele. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás Ele não nos jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me
me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela tua bondade. Como é bom saber que nós temos um Deus bom demais. E que você possa, nesse momento, estar orando ao nosso Deus, orando e adorando, vindo à sua memória os teus motivos de oração, o que tem levantado clamor nesses dias. Também é um momento de você estar contribuindo ao Senhor, através dos teus dízimos e ofertas. Estaremos evidenciando aqui embaixo a conta bancária da igreja, que você pode também contribuir, continuar adorando ao Senhor dessa forma. Mas sobretudo, que o nosso coração seja tão bom quanto o nosso Deus. Gostaria de orar com você nesse momento, Senhor. No nome de Jesus, Pai, elevamos a Ti, Senhor, o nosso clamor. Elevamos a Ti, Senhor, tudo que tem angustiado o nosso coração, tudo que tem oprimido o nosso coração, porque Tu és um Deus de bondade, Senhor, e nós elevamos a Ti, Senhor, todos os nossos pedidos, todos os nossos clamores, ó Deus, porque Tu és um Deus que tem cuidado de nós, Pai, e nós Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que temos um Deus maravilhoso, que é vitorioso, que nos faz mais que vencedores nesses dias, Deus. No nome de Jesus, alcança cada um que está ouvindo, Senhor, nesse momento, que está vendo, Senhor, essa celebração online, Pai, para que seja alcançado, para que ao se derramar em adoração, sinta o toque do Senhor. Nós Te exaltamos, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
Pai, que venha ao céu, Senhor. O nosso clamor é levantado aos céus, para que venha, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito nos céus, que nós possamos trazer à terra, Senhor. No nome de Jesus, nós clamamos, porque Tu és Deus poderoso, Senhor. Não há impossível para esse Deus a quem nós adoramos. Clamamos por cura sobre as nações. Clamamos, ó Deus, para que venha, Senhor, a cura, Senhor, a proteção sobre as nossas vidas, Deus. O Senhor é o Deus que pode, e esse Deus a quem nós servimos e nos submetemos à sua autoridade. Deus, aqui estão os Teus filhos, Pai, para dizer que o Senhor é o único a quem adoramos. O Teu reino em primeiro lugar, Senhor. Em nome de Jesus, seja o que estamos fazendo, Deus, nesses dias. Que em nome de Jesus possamos estar Te honrando em tudo que nós estamos fazendo, Senhor. O mundo inteiro está parado. O mundo inteiro está parado pelo mesmo motivo. Mas nós queremos nesse tempo Te honrar, Senhor. Nos ajuda a nós nos posicionarmos no lugar que o Senhor anseia, Senhor. Nós como corpo, como igreja, mas também como filho, no nosso relacionamento contigo, Senhor. Que nós possamos Te honrar nestes tempos de uma maneira sobrenatural, Senhor. No nome de Jesus, entregamos mais uma vez essa celebração a Ti, Senhor, para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, Pai. E nós declaramos mais uma vez que nós Te amamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores da nossa vida, em nome e no poder de Jesus. Amém. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom podemos estar juntos mais uma vez para celebrarmos ao nosso Deus tudo aquilo que Ele tem reservado e preparado para nós. Cremos que é um tempo especial, tempo de vivermos os propósitos de Deus, aonde Ele tem nos dado de uma maneira muito intensa. Estamos enfrentando esta pandemia com muita confiança e convicção em Deus de que Ele é capaz de nos abençoar, que Ele é capaz de mover tudo aquilo que precisamos para celebrar e estar em Sua presença. Queridos, é muito importante nós podemos estar conectados e podemos celebrar ao nosso Deus coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Como igreja, estamos nos preparando também para retomarmos nossas celebrações presenciais. Pedimos a você, a direção, que esteja orando para que possamos decidir neste tempo como fazer em momento. Nosso auditório, estamos espaçando as cadeiras, vendo os decretos, estudando para estarmos juntos. Então, querido, convoco você essa semana para nós estarmos orando e pedindo a direção de Deus, mas no final eu falo mais um pouco sobre isso. Eu queria orar com você porque estamos vivendo um tempo de pandemia. E muitas pessoas acabam também se descontrolando nas suas emoções. Entenda, para vivermos esse tempo de pandemia, precisamos que as nossas emoções estejam centradas em Cristo. E por isso eu quero compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Retorne às configurações emocionais do fabricante. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença. Obrigado por estarmos juntos. E que o Senhor esteja falando ao coração de cada um que está assistindo a essa meditação, para que possa ser cheio e empoderado da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, você pode também pegar o link dessa transmissão e compartilhar com todas as suas redes sociais, enviar mensagem pelo seu WhatsApp, enviando para que estejamos conectados, falando. Hoje a palavra fala-nos sobre emoções. É muito comum nos celulares que temos, às vezes nós precisamos retornar ele ao padrão original das configurações iniciais. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Que em alguns momentos nós temos que voltar para o padrão original. E às vezes numa TV a gente faz algumas configurações, mexe em tantas coisas que a gente acaba perdendo a configuração e a qualidade que estava sendo ali mostrada do material. E a gente precisa então voltar para as configurações originais para novamente começar essa configuração. As nossas emoções precisam também retornar
para o padrão original, porque o seu sofrimento, a sua dor, o seu desânimo não faz parte da configuração original do Senhor. É necessário que você retorne. Provérbios capítulo 25, verso 28 diz: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralha. Na época bíblica, uma cidade, para ser considerada segura, ela precisaria ter muralhas, ser cercada. Então ali ela teria a sua segurança. Queridos, se nós não soubermos controlar as nossas emoções, nós vamos ficar sem defesa. Nós vamos ficar vulneráveis. Então, aprenda a se controlar. Eclesiastes capítulo 7, verso 9 diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Palavra dura. Mas, querido, para que nós possamos nos controlar, e entenda, precisamos ser dominados pelo Espírito Santo e não permitir que a ira, a tristeza ou o descontrole emocional tome o nosso espírito. Você que tem o Espírito Santo de Deus precisa entender que você não foi criado para viver uma vida descontrolada emocionalmente. O sangue vertido na cruz está sobre você e sobre o controle das suas emoções. Você já percebeu como o mundo ele está descontrolado emocionalmente nesses dias? Hoje nós vivemos uma pandemia de doenças emocionais, não apenas do coronavírus. Agora, o coronavírus parece de alguma maneira mascarou, tornou a pandemia emocional algo silencioso. Se falava tanto sobre depressão, tanto sobre ansiedade, mas hoje nós falamos apenas do Covid-19. Mas o descontrole emocional está funcionando no íntimo do ser das pessoas. Medo de sair na rua, medo de ir trabalhar, medo de abrir a janela para que entre um ar. Nós vamos começar as nossas celebrações e talvez você tenha medo. Mas, querido, eu quero dizer, não tenha medo, tenha fé. Tenha convicção que Deus está com você. Assim como você vai no supermercado. Ontem eu passei num supermercado, havia uma fila de no mínimo 30 minutos para entrar. As pessoas vão ao supermercado, elas vão dos shoppings. Algumas cidades, até mesmo em Cachoeirinha, já estão com o seu shopping aberto num horário mais restrito, mas estão. Ao pouco a vida vai começando a entrar no eixo. E nós precisamos nos preocupar com as nossas emoções também. O que me chama a atenção e me preocupa é que entre retornar ao padrão original e controlar as suas emoções, muitas pessoas estão apenas tentando controlar as suas emoções. Estão satisfeitos em reduzir os sintomas, aceitando pequenos descontroles. Talvez você já tenha escutado algumas dessas frases. Quando se fala sobre descontrole emocional, algumas pessoas dizem assim: antes eu era muito pior. Agora eu estou bem na maior parte do tempo. Antes eu explodia todo dia, agora é só uma vez por semana. Então parece que quando nós aprendemos a controlar as nossas emoções, nós começamos a achar que uma explosão semanal é bom. Não, não é. A nossa maior dificuldade é tentar controlar o descontrole emocional. Quando você tenta controlar as suas emoções, você se dá conta de uma coisa, que você não consegue controlar, o incontrolável. Nós precisamos entregar o controle das nossas emoções a Jesus, pois quando nós tentamos controlar, nós acabamos nos descontrolando e mais, acabamos ficando frustrados. Quando nós decidimos viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, nas nossas células, nas reuniões que acontecem online, ali nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E, querido, nós queremos que a nossa igreja possa viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo. E quando nós decidimos viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, nós somos guiados para a liberdade. Querido, entenda, você foi gerado em Deus e a sua configuração original emocional não é que você seja controlado emocionalmente, mas é que você seja livre. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Querido, sabe por que você não deve mais controlar as suas emoções? Mas escute essa mensagem até o final. Não tire um print apenas dessa parte, dizendo, eu não preciso mais me controlar. Não, entenda algo.
Quando você tenta controlar as suas emoções, você não está dando liberdade para que o Espírito Santo te coordene e te controle. Você está tentando controlar o incontrolável. Você está tentando controlar as suas emoções e está satisfeito porque agora você está um pouco melhor do que era antes. Mas, querido, Jesus morreu na cruz por você e por mim, não para que você seja um pouco melhor. Ele morreu para que você seja 100% melhor, que você tenha liberdade total nas suas emoções e não precise mais viver preocupado e tentando controlar, porque se o Espírito Santo de Deus está sobre você, há liberdade. E desista de controlar as suas emoções e volte para o padrão original do fabricante. Você sabia que Deus, quando te criou, Ele não te criou descontrolado emocionalmente? Ele não te criou descompensado, Ele não te criou para depressão, Ele não te criou para ansiedade, Ele não te criou para o descontrole de raiva, ira, Ele não te criou para você viver o embotamento espiritual, a tristeza, não, Ele não criou você para viver a autocomiseração, não. Esse não é o padrão de Deus. O descontrole emocional, escute bem, não faz parte da configuração original que Deus te criou, não faz. Não aceite uma pequena melhora, busque 100%, porque o Senhor quer te dar total liberdade nas tuas emoções, não controle. A vida, as lutas, escolhas ruins, podem ter influenciado a tua vida negativamente. E você hoje enfrenta o descontrole emocional. Mas pare de viver tentando controlar o incontrolável e entregue o controle ao Espírito Santo. Controlar as emoções é como tapar o vazamento com um pano. Eu lembro uma certa vez, eu estava tendo que buscar minha mãe na rodoviária e eu fui dar, sabe aquele ajuste fino, daquele registro do banheiro que está pingando, 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 e assim, não, mas eu vou dar só mais uma apertadinha para ver se para. E eu apertei, e dali, queridos, começou a vazar água para tudo que é lado. E eu tinha que buscar minha mãe na rodoviária. E eu tinha que tapar o fogo, e a água jorrando pelas paredes e pelo chão, já entrando na cozinha, e eu pego um pano e coloco ali. E daqui a pouco, eu digo assim, tá bom, não está mais jorrando, mas ainda estava saindo água. Assim é quando nós tentamos controlar as nossas emoções. A gente coloca um pano para tentar tampar o vazamento, estancar o vazamento. Antes estava jorrando muita água, mas agora está jorrando só um pouquinho. E a gente diz assim está melhor. Não, não está. Vai diminuir o fluxo da água com o pano, mas vai continuar vazando. E é assim que está as nossas vidas, quando a gente tenta controlar. Quando a gente diz que antes a gente era pior, na verdade a gente está botando um pano e está vendo que está vazando ali ainda. Mas assim, mas eu era bem pior antes. Querido, Deus não te criou para ser melhor, Deus te criou para cura completa, não apenas para você viver 95% melhor. Deus está interessado em curar esse 5% que ainda não está melhor. E por isso que eu queria meditar com você olhando para a vida de Saul. Porque na vida de Saul nós vamos encontrar alguns princípios importantes para retornar às configurações emocionais do fabricante. Ou seja, as configurações originais de Deus sobre a sua vida. Quando a gente olha para Saul, eu destaquei aqui alguns princípios. Nós precisamos obedecer a Deus em todo o tempo e não só quando é conveniente. Saul obedeceu a Deus, mas não em todo o tempo. Nós precisamos obedecer a Deus em todo o tempo e não apenas em parte. Tem gente achando que 95% de obediência a Deus é suficiente. Tá bom, pastor, antes eu era pior. Antes nem na Bíblia eu tocava, agora eu até levo ela para passear. Querido, Deus não quer 95% da sua obediência, Deus quer 100% da sua obediência. Porque 95% de obediência é 5% de pecado, de distanciamento de Deus. Saul obedeceu, Saul foi o grande rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e ele foi porque Deus encontrou nele algo. Enquanto ele obedeceu a Deus, ele estava conectado com o Pai, mas quando ele começou a desobedecer ao Senhor, ele começou a se distanciar do padrão que Deus havia criado. Segundo princípio interessante, o caráter. Em algum momento, o caráter de Saul foi inviolável, mas em outros, ele preferiu se apoiar na sua postura de rei. Entre caráter e postura, tenha caráter.
Porque o caráter traz a postura, postura não traz caráter. Terceiro princípio, uma vida emocionalmente descontrolada cega o nosso entendimento. Por que eu trouxe esses pontos de Saul? Porque agora eu quero ler com você, pegue a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16 e 13. Se você está nos assistindo no celular, você pode anotar depois, mas sempre tem a sua Bíblia ao lado para nós lermos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 a 18, e depois eu vou pular para o verso 23. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13 a 18, resista à tentação, você que está em casa, de ir à cozinha, de se levantar, você está no ambiente da presença do Senhor, para nós estarmos juntos. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, verso 13 a 18. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa, e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Pula para o verso 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia aliviado e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Quando a gente olha um pouco para a vida de Saul, nós vemos alguém que se distanciou do padrão emocional criado por Deus. E pensando exatamente nisso, vamos ver como retornar então para o padrão, as configurações emocional de Deus em nossas vidas. Primeira coisa, escolha viver a sua vida com o Espírito Santo. Versículo 13 e 14 que lemos, Samuel pegou o óleo da unção, ungiu Davi, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. E ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o que aconteceu? Um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Uma coisa importante, querido, o Espírito Santo, ele se retira das nossas vidas só quando nós não mais o desejamos. Quando você não deseja mais o Espírito Santo, ele não vai ficar lá, porque você está abrindo mão, ou quem sabe você nunca teve ele sobre a sua vida. Mas o que é importante a gente entender neste texto é que não existe neutralidade no mundo espiritual. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre os profetas, sobre os reis, apenas em alguns determinados momentos. Hoje nós temos o Espírito Santo full time, todo o tempo, sobre as nossas vidas. Mas nós já podemos traçar uma comparação entre o Antigo e o Novo Testamento numa compreensão que não existe neutralidade no mundo espiritual. Quando o Espírito Santo foi retirado de Saul, o que se apodera dele é um espírito maligno, porque na sua vida ou você tem o Espírito de Deus ou o espírito maligno, não tem meio termo. Não há casa vazia. Quando decidimos viver sem o Espírito Santo, o lugar é ocupado por um espírito maligno que pode gerar o descontrole emocional. Há uma diversa gama de motivos para o descontrole emocional, frustrações, insegurança, medo, ansiedades, frustrações, mas também há questões espirituais. Agora entenda, não é todo o descontrole emocional gerado por questões emocionais. Não, não é isso. Não é que uma pessoa descontrolada emocionalmente não tem o Espírito Santo sobre a vida dela, não.
Mas em alguns momentos, talvez o descontrole emocional possa ser gerado por um distanciamento da parte do Senhor. Assim foi como Saul. O motivo do descontrole emocional de Saul era exatamente porque ele não estava sendo guiado, ele se distanciou do Senhor. Se distanciar do Senhor. Em um determinado momento, Saul faz o sacrifício de comunhão diante do povo. Somente o profeta poderia fazer. Samuel estava indo até o encontro. Lá você vai ver que Samuel disse, olha, em 7 dias eu estou aí para fazer o sacrifício. E o que acontece? Ele não chega. O exército começa a se dispersar. E Saul, com medo, se descontrola emocionalmente e faz uma aberração, oferecendo o sacrifício. Ele não deveria fazer isso. Mas o medo de ser deixado, o medo de estar sozinho, das pessoas não estarem mais à sua volta, fez com que ele tomasse uma ação. E essa ação foi gerada pelo seu descontrole emocional. Ele deveria esperar o profeta, mas ele se descontrolou. Em 1 Samuel capítulo 15, nós podemos ali encontrar um outro princípio. Deus havia falado para Saul, olha, quando você for à guerra agora com os amalequitas, você vai destruir todo o povo e você vai destruir tudo. Não vai sobrar nada. O que acontece? Saul permite que as pessoas peguem o melhor do rebanho. Saul pega o rei Agag e não o mata como deveria ter sido morto. Saul obedeceu. 95. Ele foi à guerra, ele lutou, ele dizimou, mas ele pegou o melhor do rebanho e ele deixou o rei vivo. Ele não obedeceu 5%. E por ele não ter obedecido 5%, começa um momento de tristeza, decepção, gerado pelo seu descontrole emocional que afeta a sua vida espiritual. Olhe lá 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Quando Samuel chega e vê o que aconteceu, ele diz assim, olha, estou ouvindo o balido das ovelhas. O que é isso? Aí Saul diz, não, é o seguinte, eu não destruí o melhor das ovelhas porque nós vamos oferecer em sacrifício ao Senhor. A intenção até estava boa, mas Deus disse, eu não quero nada dos amalequitas. Ele não obedeceu. O seu descontrole emocional fez com que ele permitisse, porque ele estava querendo que as outras pessoas se sentissem bem. E estava assim, vamos pegar as ovelhas? Isso, vamos pegar. Puxa, Samuel até falou que não era para fazer isso, mas enfim, eu acho que vai ser um bom motivo. Não, que quando Deus manda você obedecer, talvez as pessoas não entendam, mas você precisa obedecer aquilo que Deus disse a você. Muitas pessoas que estão sendo controladas emocionalmente por outras pessoas, mas é hora de você retornar. Olhe lá 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, lembra? Não, eu separei os carneiros porque é para oferecer em sacrifício. E o Senhor diz a ele, olha, é melhor a tua obediência que a gordura do sacrifício. Verso 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O descontrole emocional fez com que Davi pudesse ser elegido depois pelo Senhor como rei de Israel, e Saul perdesse o seu posto nesse momento. Por quê? Porque ele desobedeceu e ele foi arrogante. Sabe o que Samuel faz quando ele retorna com o povo? Ele chega em um determinado momento e diz assim, cadê o rei Agag? E extermina ele, mata ele por completo. Por quê? Porque a obediência precisava ser total e restrita. Talvez você fique um pouco assustado com esta palavra, mas não é uma palavra de violência,
mas é a forma como a palavra de Deus nos diz um princípio muito importante. Obedeça. Não se rebele contra Deus, porque isso é comparado como pecado de feitiçaria, a rebelião. Saul decidiu controlar sua vida, desobedecendo a Deus. Distanciou-se do Espírito e colheu descontrole emocional. Tudo por quê? Porque ele estava sendo manipulado pelos pensamentos que outras pessoas tinham a respeito por ele. Talvez o seu descontrole emocional é porque você está preocupado com o que os outros vão pensar sobre você. Que você tem que ter sempre uma resposta. Tem que ser enérgico, porque se não for assim, as pessoas vão pisar em mim. Não, queridos. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. Pare de buscar o controle e dê a liberdade para que o Espírito Santo te direcione à estabilidade emocional. Outro princípio para como retornar às configurações emocionais de Deus. O primeiro é, seja regido pelo Espírito Santo e obedeça a Ele. Segundo, escolha viver ao lado de pessoas com discernimento espiritual. Verso 15 do capítulo 16 de 1 Samuel, os funcionários de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Importante também. Deus permitiu a ação de um espírito maligno pela consequência natural do afastamento de Saul do Senhor. Lembre-se, na vida espiritual não há neutralidade. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Quando ele se afasta, ele começa a ser atormentado por um espírito maligno como uma consequência natural. E talvez você hoje esteja enfrentando um momento de oscilação emocional porque você está distante do Senhor. Entenda, nem todo descontrole emocional tem por fundo espiritual, mas talvez sobre a sua vida seja. Há pessoas que quando chegam ao lado, nós nos sentimos carregados e muitas vezes ficamos para baixo. Por que você anda com esse tipo de pessoa? Querido, escolha andar ao lado de pessoas que vão te aproximar de Deus. Veja, os funcionários de Saul disseram para ele que havia um espírito maligno e que o sofrimento dele estava baseado nisso. Querido, ande ao lado de pessoas que te ajudem a enxergar espiritualmente o que você precisa. Escolha andar ao lado de pessoas que vão te aproximar de Deus. Nós precisamos andar ao lado de pessoas com discernimento espiritual que nos ajudem a identificar a nossa doença espiritual. Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo nos ajudarão a discernir espiritualmente o nosso sofrimento emocional, apontando saídas. Hoje há um número muito grande de pessoas sofrendo emocionalmente, porque antes o Espírito Santo de Deus estava agindo sobre suas vidas, mas depois elas deixaram de viver uma vida de santidade, de integridade, e veio 7 outros espíritos piores sobre a vida dela, para que a atormente. Olhe no verso 18. Quando a gente anda ao lado de pessoas espiritualmente saudáveis e que têm discernimento espiritual, eles, além de identificar, nos ajudam na solução. E assim foi no verso 18. Um dos funcionários respondeu, conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Querido, não espere que pessoas cheias do Espírito Santo venham caminhar ao seu lado. Pastor, eu sou assim, eu só não sou mais cheio do Espírito Santo, porque parece que os bons não andam comigo. Talvez você seja um daqueles assim, ó, eu tenho um ímã para coisa ruim. Se eu estou do lado de uma pessoa, ela já vem reclamar, ela já vem falar mal. Querido, não é você que tem um ímã, é que você dá uma abertura maior. Pare de ouvir as vozes dos atormentadores e ande ao lado de pessoas cheias do Espírito Santo. Mas, querido, pessoas cheias do Espírito Santo não começam a andar naturalmente do nosso lado se a gente está atormentado. Nós precisamos chegar ao lado dessas pessoas e dizer, eu quero caminhar contigo. Quem sabe dizer, eu quero ser discipulado por você.
Eu quero que você me ajude. Mas entenda uma coisa, discipulado só pode discipular quem é discipulado. Não adianta uma pessoa querer discipular alguém se ela não é discipulada por ninguém. Uma pessoa querendo orientar alguém se ela não aceita orientação. E às vezes a gente encontra assim, muitas pessoas querendo, não, eu estou aqui para ajudar. Mas você está debaixo de qual cobertura espiritual? De ninguém. De Deus. São muito espirituais. Querido, nós somos carne e osso, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a viver uma vida próxima ao Senhor. Não espere que as pessoas venham caminhar você. Saul estava ali ao lado de pessoas que até tiveram um discernimento espiritual, mas disseram, olha, Davi está lá, manda trazer, eu preciso dele do meu lado. Comece a andar ao lado de pessoas que vão te empoderar e te tornar uma pessoa melhor. Outro princípio para retornar às configurações emocionais de Deus. Escolha viver sua vida na presença de Deus. Verso 16. Que o nosso soberano mande seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. Para nós vivermos na presença de Deus, nós precisamos viver em um ambiente, em uma atmosfera do céu na terra. Todos nós queremos viver uma vida de paz dentro das nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos. Hoje você está vivendo mais dentro da sua casa, que em nome de Jesus teu casamento tenha melhorado. Se não melhorou ainda, clame ao Senhor para que possa você viver num ambiente melhor, porque a sua casa é um ambiente de transformação, é o epicentro do avivamento. A sua casa precisa ter um ambiente que exala a atmosfera do céu. E quando você encontra um ambiente favorável da presença de Deus, entre e permaneça quando Deus está agindo. Se hoje a sua casa não é um ambiente da presença do Senhor, se hoje você não tem convicção que Jesus sentaria no sofá da sua sala, tem algo errado, e não é com o sofá. Tem algo errado com o ambiente que você está vivendo. Que o seu ambiente possa ser um ambiente de transformação espiritual. Cuide o ambiente que você está frequentando, pois ele tem o poder de influenciar a sua vida. Muitas pessoas começaram a frequentar bares e acabaram tornando-se alcoólatras. Por quê? Porque beberam? Também, mas por causa do ambiente que estava envolvido. Os relacionamentos também. Por que as pessoas te procuram para fazer você de para-raio, de murmuração, de reclamação? Porque eles acham que você é que nem ele. As pessoas vêm reclamar por você porque elas acham que você também é tão ruim quanto elas. É duro, é duro. Mas a sua vida precisa ser um lugar de transformação. Não pense que as pessoas vêm desabafar com você, não. Elas querem encontrar uma palavra favorável com você. Ou às vezes o seu silêncio. Eu vou falar com fulano, porque ele fica em silêncio quando eu falo. Silêncio é concordância, porque não há neutralidade na vida espiritual. Você precisa cuidar dos ambientes que você está frequentando. A sua casa precisa também ter uma atmosfera. Para viver na presença de Deus, não basta apenas um ambiente bom, acolhedor, é necessário uma atmosfera. Focando na atmosfera divina, nós vamos transformar a nossa realidade. Veja, os funcionários de Saul disseram, olha, traga Davi, ele toca harpa. Ou seja, a atmosfera vai mudar. Porque antes ficava lá qualquer coisa sendo dita e falada, que não glorificava a Deus. Mas olha, vai vir um homem da parte do Senhor, que vai pegar a sua harpa, e a sua melodia vai transformar a atmosfera, e consequentemente o ambiente espiritual. Há ambientes presenciais, online, do nosso universo, que nós precisamos abandonar. Se você vai no boteco, querido, que não seja para comprar pão ou qualquer outra coisa na mercearia, se você vai lá para beber, saia desse lugar porque ele está destruindo a tua família. Se você foge da sua casa, volte para a sua casa. Mas agora, fuja de ambientes nocivos a você.
Abandone ambientes nocivos para você viver uma vida emocionalmente saudável. Em épocas onde não podemos compartilhar o chimarrão, pare de tomar chimarrão com quem só te coloca para baixo. Em quem fica reclamando da vida, em quem não tem uma palavra positiva, querido. Esse é o problema que está desregulando a sua vida emocional. Estar ao lado de pessoas descompensadas emocionalmente. Há ambientes virtuais que você também precisa deixar de seguir. Tem certas lives que eu nem entro, porque eu já sei que o conteúdo não é próprio para mim. Não é bom. Eu deixei de seguir algumas pessoas porque elas são ácidas. A sua palavra não traz transformação e não traz paz. Você precisa deixar esse tipo de pessoa. Porque senão você vai se tornar tão ácido quanto as pessoas que você está seguindo. Para que você possa retornar às configurações emocionais de Deus, última dica para você: escolha viver satisfeito com Deus. E aí eu finalizo lá no verso 23 do texto que lemos. Viva satisfeito com Deus. E sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Toda vez que Davi tocava a sua harpa, a atmosfera mudava o ambiente onde Saul estava. Quando você, na sua casa, coloca uma música de adoração, aquele ambiente vai sendo transformado. Quando você liga o noticiário para saber o que está acontecendo no mundo, você só vê tristeza. Querido, desligue um pouco o noticiário e coloque mais adoração. Faça com que o ambiente da sua casa possa ter uma atmosfera que exale a presença de Deus. Viva satisfeito. Saul não estava satisfeito. Agora, Davi vivia em satisfação e toda vez que ele tocava a sua harpa, algo mudava. Querido, quando você abrir a sua boca, que a sua boca mude o ambiente espiritual onde as pessoas estão, pela atmosfera dos céus que você está ativando. Quando você aconselhar alguém, que a pessoa saia ali elevado na presença do Senhor. O que acalmava Saul não era a harpa. Qualquer um poderia tocar harpa. Mas agora, quando Davi tocava, a presença de Deus se manifestava. Use o seu instrumento, a sua voz, o seu conhecimento da palavra de Deus. A tal ponto, quando você falar, que o próprio Deus esteja falando através da sua boca. O segredo de uma vida abundante, querido, não é a religiosidade, mas a nossa conexão com Deus. Nós estamos sem nossas celebrações presenciais já há mais de um mês. Você se tornou uma pessoa melhor. Você vive com o Senhor. Talvez em muitos momentos você vivia uma vida de insatisfação e reclamação. E hoje, você não tem mais aquilo que te trazia o descontrole, a descompensação. E hoje você aprendeu que é somente você e Deus. Nós iremos retornar às nossas celebrações gradativamente. Não esqueça as lições que você aprendeu no deserto com o Senhor durante esse tempo. Talvez ainda nós tenhamos outros tempos de distanciamento. Retornar não significa que nós não retrocederemos e precisaremos novamente ficar isolados. Mas nós precisamos aprender a viver uma vida satisfeita com Jesus. E quando nós vivemos uma vida satisfeita, as nossas emoções entram para o eixo. Porque Saul sentia alívio. Ele melhorava. E o espírito maligno deixava. E ele ficava bem nessa situação. Mas veja algo. Quando a presença do Senhor se manifestava através de Davi, ele melhorava. Sim. Mas com o passar do tempo, Saul voltava a piorar. E novamente o espírito maligno vinha, e novamente Davi tocava a sua harpa, ativava a atmosfera,
do céu, naquele ambiente, tudo era transformado e Saul se sentia melhor. Muitas pessoas estão que nem Saul, querem se sentir melhor, aliviado, mas não querem receber a cura. Jesus não morreu na cruz para te dar alívio. Jesus morreu na cruz para transformar a tua vida. Deus não é um remédio para aliviar, mas Ele é um remédio para produzir cura. E no seu interior, Ele vai dar cura para você. Busque uma transformação, não apenas alívio emocional. As pessoas estão atrás de alívio emocional. Sentirem-se bem, nem que seja 30 minutos. Hoje eu já não sei mais se é assim, né? Mas antes da pandemia, a nossa geração estava atrás de experiências. Experiências, eu estou sentindo e pronto. Mas às vezes eram experiências que não duravam. Precisava sempre de uma experiência maior para que ela se sentisse bem. Eu espero que, depois de tudo isso que está acontecendo no mundo, que a gente não viva atrás mais de experiências, de alívios, de nos sentirmos melhor numa celebração, mas que nós possamos estar sempre vivendo na presença do Senhor. Quando você chega na celebração e adora, você sente a presença do Senhor. Quando você está lá dentro do seu carro, você sente a presença do Senhor. Você não precisa que ninguém toque harpa para você, porque você está sempre bem na presença do Senhor. Você é totalmente transformado. Você não precisa mais de controle emocional, porque agora você tem a liberdade do Espírito Santo. Você entregou o controle nas mãos do Senhor. Para nós concluirmos, descontrole emocional é a consequência de tentarmos controlar as nossas emoções. Qualquer um pode aprender a controlar emoções, mas somente aqueles que entregam o controle das suas vidas a Jesus conseguem viver em paz com as suas emoções. Leia comigo Filipenses capítulo 4, verso 7. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Retorne às configurações emocionais do fabricante. Aqui embaixo há uma ficha de decisão online, onde você pode clicar e nos dizer qual a sua decisão. Se você precisa de Jesus, entre e diga, eu preciso de Jesus. Nós queremos te ajudar. Se você desejar ser batizado, entre ali e diga, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu quero ser batizado. Se você precisa de controle emocional, vá até Jesus. Ele está disposto. Infelizmente, com Saul, nós não temos boas notícias. Ele deixou de ser rei de Israel. Aquele piá que tocava a harpa, e quando tocava a presença do Senhor se manifestava, tornou-se o grande rei de Israel. O segundo rei. Porque o primeiro distanciou-se do Senhor. Mas Davi aproveitou a oportunidade e cresceu com isso. O problema do descontrole emocional é você tentar controlar o incontrolável. Retorne ao padrão que Deus criou você. E se você deseja retornar, entre neste link de decisão e nos aponte a sua decisão. Eu quero entrar em contato com você. Você pode me enviar um WhatsApp também, se for mais fácil para você, e ali dizer qual é a sua decisão. Nós queremos estar com você em todo este tempo. E eu quero finalizar essa mensagem orando pela sua vida, para que eu e você possamos retornar às configurações emocionais do fabricante. Porque em alguns momentos nós nos descontrolamos, mas nós confiaremos no Senhor. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Obrigado, ó Pai, porque essa mensagem entra na casa de cada um, invade o sofá, Senhor, e pega todos para viver uma vida de retorno às configurações emocionais do fabricante.
Pai, que em nome de Jesus nós possamos viver uma vida como Davi, que ao tocar a sua harpa, a atmosfera dos céus era ativada e transformava o ambiente. Pai, em nome de Jesus, agora pela autoridade que o Senhor dá, que nós possamos entrar em cada lar e a atmosfera transformar o ambiente que está vivendo, pois, Senhor, nós não queremos ser os mesmos, nós queremos viver empoderados pela Tua presença e que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver um dia de cada vez na Tua presença gloriosa. E Pai, se alguém está tentando controlar o incontrolável, que aceite a palavra de 2 Coríntios 3,17 e entregue o controle ao Espírito Santo que nos dá liberdade. E nós viveremos o melhor das emoções que o Senhor nos criou, ainda que tenhamos que retornar ao padrão original que nos criou, de perfeição das nossas emoções. Em nome de Jesus, amém. Querido, que você possa ouvir novamente essa mensagem, edificar a sua vida, ela fica nas nossas redes sociais. Você pode enviar este link para os seus amigos. Você talvez conheça alguém que não está vivendo o melhor das suas emoções diante do cenário mundial que nós estamos vivendo, e essa palavra com certeza ajudará e abençoará a vida de cada um. Essa semana nós teremos as nossas células online, na terça-feira, às 20 horas nós temos um encontro no Facebook, ali a partir da minha página, pr.dudu, e às 20h20 cada um se encontra nas suas salas virtuais dos encontros das células. Nós temos visto coisas muito interessantes nesse período. Pessoas que não estavam conectadas em células estão começando a se conectar. E algumas estão com algumas dificuldades. Queridos, se você tem uma dificuldade de se conectar ao mundo virtual, nós temos pessoas que podem ajudar você a estar conectado. Basta que você entre em contato. Semana que vem é Dia das Mães. Estávamos aqui reunidos com o pessoal da adoração e todos que têm nos ajudado nos bastidores. E temos entendido do Senhor que é um tempo de retornarmos. Os novos decretos nos dão possibilidade de um distanciamento entre as cadeiras, álcool em gel, uso de máscaras. Então, queridos, eu peço que você ore por isso. Na próxima semana estaremos mobilizados para termos a nossa celebração. Diante da resposta que temos hoje, o decreto do nosso prefeito da cidade de Cachoeirinha nos dá essa possibilidade. Shopping Center está sendo aberto, loja com horário limitado, lojas também com horário limitado, número de pessoas. O mundo está retornando. Queridos, a igreja também vai. Mas agora, entenda uma coisa. Se você faz parte do grupo de risco, se você tem algum sintoma, você não venha na celebração. E se você vier, venha com a sua máscara para estarmos juntos e celebrar. Aqui no palco estaremos sem máscara, mas descendo estaremos com, para que a gente possa gerar esse ambiente de adoração e de entrega. Se você não se sentir confortável, não critique, não venha. Ore por nós, porque nós temos que recomeçar a vivenciar. Se mais à frente precisarmos dar um passo atrás pelas orientações das organizações de saúde, daremos o passo atrás. Mas hoje nós começaremos a dar um pequeno passo. Apenas um encontro no domingo, um encontro menor ainda, um pouquinho maior do que a celebração online, mas menor do tempo que nós temos para que nós possamos ter esse momento. Então, queridos, aguarde os convites que nós enviaremos, as orientações, porque ainda estamos buscando como acomodar um determinado número de pessoas e contamos com a sua oração. Que Deus abençoe sua vida, ore por nós, para que nós possamos estar juntos e celebrando. Estamos falando unicamente da celebração de domingo. Assim como o mundo está voltando às suas atividades, retornaremos gradativamente, tomando todas as medidas sanitárias que estão nos indicando. Querido, que você tenha uma excelente semana, que você possa viver na presença do Senhor e empoderado por Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.